Oi, gente. O nosso grupo é composto por mim, Gabriel Mendes, e a Vitória Furquim. A gente escolheu esse artigo que se chama Crianças que abusam de animais e quando você deveria se preocupar com abuso infantil. A gente escolheu esse artigo porque ele possui dois temas muito polêmicos e muito importantes a serem discutidos, né? Que é tanto o abuso animal quanto o abuso infantil e a relação entre os dois. Vi? Não passou? Você tá Ué, não mutado. passou? Não, Tá no 1? tá. Agora passou. Não. Não? Cara, Volta lá. passou? Tá, agora tá passando. Tá, vou começar de novo, vai. Tá no 2? Uhum. Tá, então. Mas volta lá, eu vou começar de novo, vai. Lá vai. Oi, gente. O nosso grupo é composto por mim, Gabriel Mendes, e pela Vitória Furquim. A gente escolheu esse artigo que se chama Crianças que abusam de animais e quando você deveria se preocupar com o abuso infantil. A gente escolheu esse artigo porque ele tem uma correlação com a teoria do elo, que é uma parte da medicina veterinária do coletivo. E são dois temas muito importantes a serem discutidos hoje na sociedade, que é tanto o abuso contra animais quanto o abuso contra as crianças, né, o abuso infantil. Bom, o artigo começa dando uma introdução sobre, ao redor do tema, né, do título do artigo, sobre o que é. Então, esse título, Crianças que abusam de animais e quando você deve se preocupar com o abuso infantil. A gente encontrou esse artigo na revista BMJ Journals, com um fator de impacto 30.223, que é um fator de impacto muito alto. O abuso animal ele é definido como Qualis A1, então ele tem um fator de impacto muito grande mesmo, é muito importante falar sobre. O abuso animal ele é considerado um comportamento socialmente inaceitável que intencionalmente causa dor, sofrimento e angústia desnecessários ou até a morte do animal. E esse artigo ele visa ajudar profissionais da saúde única que trabalham com a medicina do coletivo a identificar o abuso animal por uma criança, quando que esse abuso animal realizado por uma criança pode ser sinal de que ela esteja sofrendo abuso infantil em casa. Então, quando os profissionais recebem um caso de abuso animal, quando eles devem procurar saber e procurar explorar o que há por trás disso tudo, que pode ter algo muito maior por trás. Os métodos que os autores utilizaram para fazer essas pesquisas foram pesquisas publicadas e artigos publicados no PubMed de outubro de 2017 até abril de 2018. Um principal estudo que eles utilizaram para obter resultados para esse artigo foi um estudo sobre a diferença entre abuso patológico e abuso não patológico, que foi escrito por Frank Acione. Mas também eles utilizaram uma pesquisa feita no Reino Unido com mães, através de um questionário, para determinar a média de idade das crianças abusadoras, e também uma pesquisa feita em 5 escolas primárias de Roma, para identificar qual o índice de sexo das crianças que abusam mais, se são meninos ou meninas. Bom, e agora falando dos resultados que esse artigo encontra, ele consegue identificar mais de 15 estudos que conseguem relacionar a crueldade das crianças com os animais com o abuso infantil. E o problema está na variação dessa relação, que pode ser de 3 a 44%, é muito discrepante, né? E por que isso acontece? Esses estudos são limitados porque são baseados no relato dos pais ou lembrança de adultos que já cometeram os casos. E é notável que muitas vezes ocorre a ocultação de casos por pais e filhos inconscientes sobre a gravidade da situação ou relutantes em relacionar o abuso animal. A gente consegue encontrar também motivações para o abuso animal por crianças, segundo Frank Acione, né, que é um nome muito importante nessa parte da veterinária. Ele fica intrigado porque abuso animal pode englobar muitas motivações diferentes, né? E ele consegue diferenciar o abuso não patológico do abuso patológico. O primeiro
pode ser motivado por 3 fatores, né? Que são a curiosidade, que é o animal ferido ou morto durante a exploração pela criança, melhorar o humor, que o abuso é utilizado para aliviar o tédio, e fobia animal, que é um ataque preventivo a um animal que a criança já tem medo. E o segundo, que é o abuso patológico, pode ter motivação sexual, que é atividade sexual com um animal armado por um abusador. Abuso forçado, quando a criança é coagida a cometer um abuso animal por alguém. A identificação da criança abusada, que é quando a vítima tenta recuperar a sensação de poder, vitimizando alguém com menor poder, né? Como no caso o animal. Atividades pós-traumáticas, que é reencenar episódios violentos utilizando animais. Imitação, que é quando a criança copia as ações dos pais ou de outros adultos. Automutilação, que é provocar um animal a ferir o próprio corpo da criança. Ensaio para um ato violento, que é praticar uma violência programada utilizando um animal. E veículo de abuso emocional, que é ferir um animal de estimação do outro para provocar ou assustar alguém, né? Que a criança pode fazer isso com esses motivos. Agora sobre a idade. Um estudo no Reino Unido avaliou as crianças por meio de relato materno sobre crueldade contra os animais. E foi descoberto que crianças com idade de 10 anos ou mais cometem mais abusos do que as crianças menores, e que 1 em cada 5 crianças que foram abusadas são cruéis com os animais. E quase 100% das que praticaram essas crueldades são ou já foram abusadas em casa. O que isso significa? Que praticamente todas as crianças que cometem maus tratos aos animais têm uma relação com abuso, enquanto nem todas que foram abusadas necessariamente vão maltratar os animais. E essa pesquisa pode ter uma relação com os estudos do Acione, porque... Ai, meu Deus. A pesquisa ela tem uma relação com os estudos do Acione, porque eles descobriram, né, que a idade das crianças que cometem mais abusos é de 10 anos, mais ou menos. Então, isso relaciona o Francione por quê? Porque com essa idade, mais ou menos, pode ser relacionado com abuso patológico. Ou seja, a criança teve alguma motivação para ela cometer esse abuso animal. Enquanto crianças menores, com 5 até 9 anos, mais ou menos, isso pode estar relacionado com abuso não patológico, ou seja, as ações dessa criança com o animal são mais consistentes com curiosidade, com a exploração. A criança é muito nova ainda, ela está procurando, está conhecendo o mundo, então está mais relacionado com o não patológico, enquanto as mais velhas está relacionado, né, com o patológico, que pode ser por todos aqueles motivos que a Vitória já mencionou no slide anterior. Sobre o sexo das crianças, então, um estudo observacional em 5 escolas primárias de Roma utilizou psiquiatras e psicólogos e pedagogos também para fazer como se fosse um questionário mais didático, assim, com crianças, para descobrir quais crianças admitiam os abusos tanto sexuais quanto o abuso, principalmente, né, os abusos físicos contra os animais. E foi descoberto que o abuso animal é mais frequentemente relatado por meninos do que pelas meninas. Ou seja, quando um abuso animal é relatado por uma menina, é mais provável que ele seja associado com abuso infantil. Por quê? Porque quando um menino, quando relata um caso de abuso animal, por não ter nenhuma motivação por trás, porque estatisticamente falando, as meninas são muito mais abusadas em casa do que os meninos, então quando o menino admite um abuso animal, não significa sempre que há um contexto de abuso infantil por trás disso, porque é muito mais fácil você admitir que você cometeu algum ato contra o animal, quando você não tem nada por trás disso que deixa algo maior, né? E já quando as meninas admitem,
provavelmente está associado ao abuso infantil, porque é esperado que o abuso infantil seja ocultado, né, tanto pelo agressor quanto pela vítima. Então, é muito raro que um agressor vá contar que abusou de uma criança, e também a vítima, ela se sente acuada, então ela nunca conta que ela foi abusada, né? Então, quando é com meninas, elas escondem mais isso do abuso animal, porque elas também querem esconder que elas foram abusadas em casa, né? Mas esse estudo também não significa que os meninos realmente abusem mais dos animais, só significa que eles admitem mais, porque eles têm mais essa facilidade de admitir do que as meninas. Bom, a discussão que o artigo propôs é que, através dos estudos ali, eles constataram que crianças mais velhas, né, com 10 anos ou mais, eles abusam mais de animais, e eles também são mais propensos a sofrerem abusos, né, infantis, tanto sexual, quanto verbal, quanto físico. As meninas são as maiores vítimas do abuso sexual, e é por isso também que elas não admitem o abuso contra os animais. Só que há uma falta de informação muito grande de como avaliar o caso. Então, quando um profissional de saúde recebe um caso de abuso animal, né, um veterinário recebe esse caso, não tem muito estudo e muita pesquisa por trás disso de como ele deve avaliar se aquele caso pode ter alguma motivação maior por trás, a criança pode estar sofrendo um abuso infantil por trás daquele caso. Então, não há muito pesquisa e muito estudo que mostre como o profissional deve comportar, como ele deve levar para frente, né, quando ele recebe esse tipo de caso. E como a Vitória já disse lá no começo, né, a discrepância entre os resultados de 3% a 44% em cada artigo, é porque essas pesquisas não são tão eficazes porque elas contam com a honestidade da criança, com a lembrança da criança quando ela já é crescida, né, que ela tem que lembrar do que aconteceu, com a honestidade dos pais também, que, como já disse no slide anterior, nem sempre os pais vão admitir que a criança cometeu um abuso animal, porque há algo maior por trás, e é óbvio que o agressor não vai relatar que ele abusou da criança, né? Então, conta com todas essas pequenas discrepâncias que a gente tem que confiar, né, na honestidade da criança, na honestidade dos pais, e essas pesquisas não se tornam tão eficazes nesses casos. E a conclusão é que os autores criticam que há pouca pesquisa, como já foi dito na discussão, né, eles criticam que há muita pouca pesquisa, já que a situação é tão grave, devia ter muito mais estudo por trás disso. Mas eles constataram que os abusos animais por crianças, eles são comumente mais observados quando a criança é exposta ao abuso verbal, ao abuso físico ou sexual em casa. Então, a criança que abusa de um animal provavelmente está sendo abusada sexualmente ou fisicamente em casa. E o ponto de vista do grupo é que a gente concorda com os autores desse artigo, porque por ser dois assuntos que mexem tanto, né, com a sociedade, que são crueldade contra os animais e o abuso infantil, precisam ter mais pesquisas sobre mais estatísticas, né, sobre esse assunto, e que os resultados vão ser mais específicos quando haver mais dados sobre isso, para a gente poder fazer estratégias multidisciplinares, assim como conta, né, na teoria do elo, para a gente poder combater esses dois males que afetam a sociedade hoje. E principalmente a gente também concorda muito com a motivação que levou a Cione a fazer aquele estudo sobre abuso patológico e não patológico, porque, como a Vitória já disse, há uma discrepância, né, de pensamentos do que pode ser considerado abuso. Então, existem quais comportamentos que a criança pratica, né, é considerado abuso contra o animal, e também há uma discussão muito grande de quais animais devem ser considerados nesses casos, né? É só o animal que a criança tem um afeto, que é como o cachorro e o gatinho dela, ou todos os animais, até pequenos vertebrados como peixes, ou até insetos, o fato da criança matar uma formiga, isso pode ser considerado abuso animal. Então, há uma discrepância nessa discussão do que deve ser considerado abuso e quais animais devem ser englobados nisso, e isso torna a pesquisa muito mais difícil, né? Então a gente concorda muito com os autores que há muita pouca pesquisa e há muita diferença entre as pesquisas, né, que deviam ser mais centradas num único objetivo, para que fosse melhor combatido, né, tanto os casos de abuso infantil quanto os casos de abuso animal. E é isso, gente, muito obrigado. É isso, muito